Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal dos Irmãos Unidos por um Propósito. E o nosso propósito no momento é de lermos a Bíblia em 90 dias. E hoje vamos continuar a lermos o livro de 1 Reis, do capítulo 9 ao 22. Essa é a segunda parte do 25º dia. Amém? Que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para podermos entender um pouco mais da sua palavra, ter mais conhecimento da palavra do Senhor. Quem escreveu o livro de 1 Reis, o autor ele é desconhecido, mas a tradição judaica acredita que foi o profeta Jeremias. Livro de 1 Reis, capítulo 9. Depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo mais que havia planejado construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele, como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: Eu ouvi a oração e o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo, que você construiu como lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Se você me servir com um coração sincero e honesto, como Davi, o seu pai, serviu, e se obedecer às minhas leis e ordens, e fizer tudo o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas se você ou de seus descendentes deixarem de me seguir e desobedecerem às leis e os mandamentos que eu lhe dei e adorarem e servirem outros deuses, então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei, e também abandonarei este que separei para ser lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas, e todos os que passarem por dentro dele ficarão chocados e espantados e perguntarão: por que foi que Deus fez isto com esta terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou os antepassados deles do Egito. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda esta desgraça caísse sobre eles. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu palácio. O rei Irão, da cidade de Tiro, havia fornecido a ele toda a madeira de cedro e de pio e todo o ouro que ele precisou para este trabalho. Depois que terminaram as obras, Salomão deu a Irão 20 cidades na região da Galileia. Irão foi vê-los e não gostou delas. Aí disse a Salomão: então são estas as cidades que você me deu, meu irmão? Por isso, aquela região é chamada até hoje de Cabul. Irão havia mandado para Salomão mais de 4.000 quilos de ouro, outros trabalhos de construção de Salomão. O rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo e o seu próprio palácio para aterrar o lado leste da cidade e para construir as muralhas de Jerusalém. Também usou esses trabalhadores para reconstruir as cidades de Azor, Megiddo e Gezer. Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado a cidade de Gezer, matando os seus moradores, que eram cananeus, e pondo fogo na cidade. Depois o rei do Egito tinha dado Gezer como presente de casamento à sua filha, quando ela casou com Salomão. E Salomão reconstruiu a cidade, usando seus trabalhadores forçados. Salomão também reconstruiu Bet-Horon de baixo, Balat e Tadmor, no deserto de Judá. Ainda reconstruiu as cidades onde armazenava mantimentos, as cidades onde ficavam seus cavalos e carros de guerra e tudo mais que ele quis construir em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Para esse trabalho forçado, Salomão usou os descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não haviam matado quando conquistaram seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus. E os descendentes deles continuam escravos até hoje. Isso tudo é pássaro.
Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviram como soldados oficiais, comandantes, capitães de carros de guerra e cavaleiros. 550 oficiais estavam encarregados dos trabalhadores forçados, que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão aterrou o lado leste da cidade depois que a sua esposa, a filha do rei do Egito, se mudou da cidade de Davi para o palácio de Salomão. Havia construído para ela. 3 vezes por ano, Salomão oferecia sacrifícios a serem queimados e ofertas de paz no altar que ele havia construído para Deus, o Senhor. Ele também queimava incenso ao Senhor, e assim Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elat, no Golfo de Acabe, no país de Edom. O rei Irão mandou alguns marinheiros competentes na sua frota de navios para navegarem junto com os homens de Salomão. Eles foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 14 mil quilos de ouro. Só numa curiosidade aqui, eu calculei, hoje seria em torno de quase 8 trilhões de reais. Passou de milhão, bilhão e trilhão. 1 Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas, não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam, viu os empregados que o serviam nas festas e sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade. A sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores do que eu ouvi dizer. Como são felizes as suas esposas, que sorte têm os seus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno, por isso ele o tornou rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido, mais de 4 mil quilos de ouro, e uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio uma quantidade tão grande de especiarias como que a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de Irão que haviam trazido ouro da terra de Ofir também trouxeram de lá uma grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer corrimão para o templo e para o palácio, e também fez harpas e liras para os músicos. Foi a primeira vez que se viu essa madeira em Israel, e até hoje nunca mais se viu ali madeira igual àquela. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de todos os outros presentes de costume. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. Todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23 mil quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros do comércio e do imposto pago pelos reis árabes e pelos admiradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um quase 2 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um quase 2 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono revestido de marfim de ouro puro. O trono tinha 6 degraus, com a figura de um leão nas costas de cada degrau, nas pontas de cada degrau. Isto é, havia 12 leões ao todo. Atrás do trono havia uma figura de cabeça de touro e do outro lado
um dos dois braços do trono havia a figura de um leão. Nunca havia existido em outro reino um trono como esse. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e todos os objetos de Salomão na floresta do Líbano eram de ouro puro. Não se usou prata, porque no tempo de Salomão esse metal era considerado sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava junto com a frota do Irão cada 3 anos, e sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. E pessoas do mundo inteiro queriam ir ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha. Todos aqueles que chegavam traziam um presente para ele, objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Salomão juntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata era tão comum como as pedras, e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nos planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de Musli e de Cilícia, e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus e sírios, vendendo carros por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. 1 Reis, capítulo 11. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Egito. Ele casou com mulheres hetéias, com mulheres do país de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E quando ele já estava velho, fizeram com que seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava o leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quemos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moleque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração de todas as suas mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus próprios deuses. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu os meus mandamentos. Por isso eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. E não tomarei reino dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com a tribo, por causa do meu servo Davi, por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. O Senhor Deus fez com que Haddad se virasse contra Salomão. Haddad era da família do rei Edom. Muito antes disso, quando Davi tinha conquistado Edom, Joabe, o comandante do exército de Israel, havia ido até lá para sepultar os seus mortos. Ele e seus soldados ficaram ali 6 meses, e durante esse tempo mataram todos os homens de Edom. Somente escaparam Haddad e alguns escravos edomitas, que pertenciam ao seu pai. E eles fugiram para o Egito. Naquele tempo Haddad ainda era menino. Eles saíram de Midian e foram até Parã, onde alguns homens se juntaram a eles. Então viajaram para o Egito e foram falar com o faraó, rei daquele país. Este deu a Haddad um pedaço de terra e uma casa que lhe fornecia comida. E lhe forneceu comida. Haddad ganhou a amizade do rei e lhe deu sua cunhada, a irmã da rainha Táfnis, em casamento. A esposa de Haddad deu à luz a um filho chamado Genubade, que foi criado pela rainha do palácio, onde ele morava com os filhos do rei. Um dia no Egito, Haddad ficou sabendo que Davi tinha morrido e que Joabe, o comandante do exército, também estava morto. Então disse ao rei: deixe que eu volte para a minha terra. E o rei disse: por que você quer voltar? Será que aqui está lhe faltando alguma coisa?
E por isso que você quer voltar para a sua terra? Não me falta nada, respondeu Haddad. Mas deixe-me ir. Então Haddad voltou para sua terra. E como o rei de Edom foi um mau e feroz inimigo de Israel, Deus também fez com Rezon, filho de Eliada, se virasse contra Salomão. Rezon havia fugido do seu patrão, o rei Hadadezer de Zoba, e tinha se tornado chefe de uma turma de bandidos. Isso aconteceu depois que Davi derrotou Hadadezer e matou os sírios, que eram aliados dele. Rezon e os seus homens foram morar em Damasco, e ali eles o fizeram rei da Síria. Rezon foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. Houve outro homem que se virou contra o rei Salomão, foi Jeroboão, filho de Nebate, que era de Zereda, no território da tribo de Efraim. Jeroboão era oficial de Salomão, e a sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Então, esta é a história da revolta de Jeroboão. Salomão estava aterrando o lado leste da cidade de Jerusalém e consertando as muralhas da cidade. Jeroboão era um jovem capaz, e Salomão viu que ele trabalhava com vontade, então o colocou como encarregado de todos os trabalhadores forçados no território das tribos de Manassés e Efraim. Um dia Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem, e o profeta Aias de Siló se encontrou com ele sozinho na estrada no meio do campo. Então Aias tirou a capa nova que estava usando, cortou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: fique com 10 pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte: eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi em toda a terra de Israel para ser minha. Vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado deuses estrangeiros. Astarote, a deusa de Sidom, Quemos, o deus de Moabe, Moleque, o deus de Amon. Salomão tem me desobedecido, ele tem agido de maneira errada e não tem guardado as minhas leis e as minhas ordens como Davi, o seu pai, guardou. Mas eu não vou tomar de Salomão o reino todo, vou deixar que ele governe enquanto viver. Eu farei isso por causa de Davi, o meu servo, eu escolhi que obedeceu os meus mandamentos e leis. Do filho de Salomão eu tomarei o reino e darei a você 10 tribos. Mas deixarei que o filho de Salomão fique com uma tribo, para que eu sempre tenha em um descendente de Davi reinando em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar onde devo ser adorado. Jeroboão, eu vou fazer de você o rei de Israel, e você vai governar todo o território que quiser. Se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo que eu aprovo e obedecendo as minhas leis e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, então eu sempre estarei com você. Eu farei com que você seja o rei de Israel, como fiz com Davi. Certamente farei com que os seus descendentes governem depois de vocês. Por causa do pecado de Salomão, castigarei os descendentes de Davi, mas isso não será para sempre. Por causa disso, Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito. Jeroboão ficou com Sisaque, rei do Egito, e morou lá até a morte de Salomão. Todas as outras coisas que Salomão fez, os seus atos e sua sabedoria, estão todas registradas na história de Salomão. Ele governou 40 anos em Jerusalém como rei do povo de Israel, de todo o povo de Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. 1 Reis capítulo 12. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo, e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram: Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu: voltem daqui a 3 dias, e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos que haviam sido seus conselheiros do pai e perguntou: que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram: se o Senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens
que havia crescido junto com ele e que agora eram os seus conselheiros. Que conselho vocês me dão? Perguntou ele. O que é que eu digo a este povo que está pedindo que eu torne suas cargas mais leves? Eles responderam. Você deve dizer o seguinte: o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo. Como os jovens haviam aconselhado, ele disse: o meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas, eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correios. Assim o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez com que isso acontecesse para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aias de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebat. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar: abaixo Davi e sua família! O que foi que eles já fizeram por nós, homens de Israel? Vamos para casa, que Roboão cuide de si mesmo. E assim os israelitas foram para suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Então o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fosse falar com os israelitas, mas eles o mataram a pedradas. Porém Roboão saltou depressa para o seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época até hoje o povo de Israel, o rei do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. O povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito, então eles o convidaram para uma reunião com todo e o fizeram rei de Israel. Somente a tribo de Judá ficou fiel a descendente de Davi. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180.000 dos melhores soldados da tribo de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de sair para lutar contra as tribos do norte de Israel e ser o rei delas de novo. Mas o Senhor falou ao profeta Semaías e mandou que desse a Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu quis. Então eles obedeceram às ordens de Deus, o Senhor, e voltaram para casa. O rei Jeroboão de Israel cercou de muralhas a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e morou um pouco tempo ali. Depois saiu e cercou de muralhas a cidade de Penuel. Então pensou: do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer o tempo de sacrifício ao Senhor Deus, os corações deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Por isso ele fez 2 touros de ouro e disse ao povo: já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus, povo de Israel. Aqui estão os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Ele colocou um dos touros de ouro em Betel e outro em Dan. E assim o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros e escolheu para sacerdotes homens que não eram da tribo de Levi. Jeroboão também deu ordem para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do 8º mês, como a festa que se realizava no rei de Judá. No altar de Betel ele ofereceu sacrifícios ao touro de ouro que havia feito e pôs ali em Betel os sacerdotes que serviam nos lugares de adoração que ele havia construído nos morros. No dia 15 do 8º mês, dia que ele mesmo havia escolhido, foi a Betel e ofereceu o sacrifício no altar, celebrando a festa que havia criado para o povo de Israel. 1 Reis, capítulo 13. Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto: vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos. Que oferece sacrifícios em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E o profeta continuou: este altar cairá em pedaços, e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim.
Quando Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou: prendam este homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. E de repente o altar caiu em pedaços e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta, em nome do Senhor, tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta: por favor, acalma o Senhor, seu Deus, e olhe por mim, para que ele cure o meu braço. O profeta fez o que o rei pediu, e o braço do rei sarou. Então o rei disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, eu vou recompensar pelo que você fez. Mas o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor e não comeria nem beberia nada neste lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada, e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. E assim ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. Naquele tempo havia um velho profeta que morava em Betel. Os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo o que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel, o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou: por onde ele foi embora? E eles mostraram a estrada. Ele pediu que os filhos pusessem a sela do seu jumento, e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá. Ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Venha até a minha casa e coma alguma coisa comigo, convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu: eu não posso ir até a sua casa, nem ficar hospedado lá. E também não vou comer nem beber nada aqui com você. Porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde eu... Então o velho profeta disse: eu também sou profeta como você. E o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade, mas ele estava mentindo. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para sua casa e comeu uma refeição com ele. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta. E ele gritou para o profeta de Judá: o Senhor Deus diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Em vez disso, voltou e comeu a refeição no lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto, e o seu corpo não será sepultado no túmulo da sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento para o profeta de Judá, e este foi embora. No caminho, um leão o encontrou e matou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada, e o leão e o jumento ficaram parados ali perto dele. Alguns homens passaram por aquele lugar e viram o corpo jogado no caminho e o leão ali de lado. Então foram a Betel e contaram o que tinham visto. Quando o velho profeta soube do que havia acontecido, disse: aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor. Foi por isso que o Senhor mandou que um leão atacasse e matasse, conforme tinha dito que ia fazer. Então disse para os filhos: ponham sela de jumento. Eles fizeram o que o pai pediu. Então o velho foi e achou o corpo do profeta caído no caminho, o jumento e o leão parados perto dele. O leão não havia comido o corpo, nem despedaçado o jumento. Aí o velho profeta pegou o corpo, pôs em cima do jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar sobre ele e sepultá-lo. Ele o sepultou no seu próprio túmulo. Então ele e seus filhos choraram sobre o corpo do profeta e diziam: ó, meu irmão. Depois do sepultamento, o velho disse aos filhos: quando eu morrer, me sepultem neste túmulo e ponham o meu corpo perto dele, porque certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez por ordem de Deus, o Senhor, contra o altar de Betel e contra os lugares pagãos de adoração que existem nas cidades da região de Samaria. Ainda assim, o rei Jeroboão não se arrependeu de seus maus caminhos, mas continuou a escolher como sacerdotes homens de todo tipo a fim de servirem nos altares e morros. O rei ordenava como sacerdote desses altares qualquer um que queria ser sacerdote. Esse seu pecado trouxe desgraça e destruição total para toda a sua família. 1 Reis capítulo 14. Nesse tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abias, ficou doente. Jeroboão disse à mulher: põe um disfarce para que ninguém possa reconhecer você e vá até Siló, onde mora Aias, o profeta que disse que eu seria rei deste povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e um jarro de mel. Pergunta o que vai acontecer com o nosso filho, que ele lhe dirá. Então ela foi até a casa de Aias, em Siló,
Aias tinha ficado cego por causa da velhice, mas Deus lhe disse que a mulher de Jeroboão vinha vindo perguntar sobre o filho dela, que estava doente. E Deus disse a Aias que devia dizer a ela: a mulher de Jeroboão chegou, fazendo de conta que era outra pessoa. Porém, quando ela vinha entrando pela porta, Aias ouviu o barulho dos seus passos e disse: entre, mulher de Jeroboão, porque você está fingindo que é outra pessoa? Eu estou encarregado de lhe dar má notícias. Vá dizer a Jeroboão que o Senhor, o Deus de Israel, manda dizer a ele o seguinte: eu escolhi você no meio do povo e o tornei governador do meu povo de Israel. Eu tomei o reino dos descendentes de Davi e dei a você, mas você não tem sido meu servo como meu servo Davi, que foi fiel a mim em tudo, que obedeceu os meus mandamentos e me seguiu com todo o seu coração, fazendo aquilo que eu. Você tem pecado muito mais do que todos aqueles que foram reis antes de você. Você me rejeitou e me deixou irado por ter feito ídolos e imagens de metal para adorar. Por causa disso, eu vou trazer desgraça para a sua família e vou matar todos os seus descendentes do sexo masculino, tanto os jovens como os velhos. Vou varrer a sua família como se varre esterco. As pessoas da sua família que morrerão na cidade serão comidas pelos cachorros, e os que morrerem no campo serão comidos pelos urubus. Eu, o Senhor, falei. E Aias ainda disse o seguinte à mulher de Jeroboão: agora volte para casa. Assim que você entrar na cidade, seu filho vai morrer. Todo o povo de Israel vai chorar por ele e vai sepultá-lo. Seu filho vai ser a única pessoa da família de Jeroboão que será sepultada, porque ele foi o único de quem o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. O Senhor vai pôr em Israel um rei que acabará com a família de Jeroboão, e já está acontecendo isso. O Senhor vai castigar o povo de Israel, que vai tremer de medo, como várias vezes. Deus vai arrancar o povo de Israel desta terra boa que ele deu a seus descendentes e vai espalhar para além do rio Eufrates, porque eles o deixaram irado, fazendo postes de Deus a Será para adorar. Deus vai abandonar Israel porque Jeroboão pecou e fez com que o povo de Israel pecasse. Aí a mulher de Jeroboão saiu e voltou para Tisa. Quando ela pôs os pés em casa, a criança morreu. E todo o povo de Israel chorou pelo menino e sepultou, conforme o Senhor tinha dito por meio de seu servo, o profeta Aias. Todas as outras coisas que o rei Jeroboão fez, como guerreou e como governou, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão foi rei 22 anos. Ele morreu e foi sepultado, e o filho Nadab ficou no lugar dele como rei. Roboão, filho de Salomão, tinha 41 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 17 anos em Judá, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido em todas as cidades da terra de Israel como lugar onde devia ser adorado. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era do país de Amon. O povo de Judá pecou contra o Senhor Deus e deu mais motivos para ele ficar irado do que todos os seus antepassados haviam dado. Eles construíram altares nos morros para a adoração de falsos deuses, e no alto dos morros, debaixo das árvores que dão sombra, levantaram colunas do deus Baal e postes da deusa Azerá para adorar. E havia também homens e mulheres que serviam como prostitutos nesses lugares pagãos de adoração. O povo de Israel fez todas as coisas vergonhosas que faziam os povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas iam avançando para dentro do país. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Sisaque levou embora todos os tesouros do templo e do palácio e também os escudos de ouro de Salomão, que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e entregou os oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas usavam os escudos e depois os levaram de volta para a sala dos guardas. Todas as outras coisas que o rei Roboão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis. A cidade de Davi, o seu filho Abiás, ficou no lugar dele como rei. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era do país de Amon.
1 Reis, capítulo 15. No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, em Israel, Abias se tornou rei de Judá. Ele governou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maacá e era filha de Absalão. Abias cometeu os mesmos pecados que o seu pai havia cometido e não foi fiel em tudo ao Senhor, seu Deus, como seu bisavô Davi tinha sido. Mas por causa de Davi, o Senhor, seu Deus, deu a Abias um filho para governar em Jerusalém, depois dele, e para conservar Jerusalém em segurança. O Senhor fez isso porque Davi tinha feito o que lhe agradava e nunca havia desobedecido e nenhum dos seus mandamentos, a não ser no caso de Urias, o Heteu. Abias e Jeroboão estiveram sempre em guerra um contra o outro durante o reinado de Abias. Todas as outras coisas que Abias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. No ano 20 do reinado de Jeroboão em Israel, Asa se tornou rei de Judá e governou 41 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Maacá e era filha de Absalão. Asa fez o que agradava ao Senhor Deus, como havia feito o seu antepassado Davi. Asa expulsou do país todos os que praticavam a prostituição como parte dos cultos pagãos e retirou todos os ídolos feitos por aqueles que haviam sido reis antes dele. Ele tirou a sua mãe Maacá da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura nojenta para servir como poste de Deus a Zerá. Asa derrubou esse poste e o queimou no vale de Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel ao Senhor Deus durante toda a sua vida. Asa colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para Deus e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram sempre em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. Baasa invadiu Judá e começou a cercar as muralhas da cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Por isso o rei Asa pegou toda a prata e todo o ouro que haviam ficado no templo e no palácio e entregou a alguns de seus servidores a fim de que levasse para Damasco e entregasse ao rei Ben-Hadad, que era filho de Tabrimon e neto de Ezion. Junto foi a seguinte mensagem: vamos ser aliados como eram os nossos pais. Esta prata e este ouro são um presente para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha que tirar os seus soldados do meu território. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que seus comandantes e seus exércitos atacassem a cidade de Israel. Eles conquistaram as cidades de Ijon, Dan, Abel-Bet-Maacá, a região que fica perto do lago de Galileia, e todo o território de Naftali. Quando o rei Baasa soube do que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá e voltou para Tir. O rei Asa mandou avisar em toda a região de Judá que todos, sem faltar ninguém, deviam ir ajudar a carregar para fora de Ramá as pedras e armadilhas que Baasa havia estado usando para construir a muralha em volta da cidade. Com esse material, Asa cercou de muralhas a cidade de Mispa e também a cidade de Geba, que ficava no território da tribo de Benjamim. Todas as outras coisas que o rei Asa fez, os seus atos de coragem e as cidades que ele cercou de muralhas, tudo isto está escrito na história dos reis de Judá. Na sua velhice, ele foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. O seu filho Josafá ficou como rei no lugar dele. No segundo ano do reinado de Asa em Judá, Nadab, filho do rei Jeroboão, se tornou rei de Israel. Ele foi rei 2 anos. Como havia feito o seu pai antes dele, Nadab pegou contra Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, fez uma conspiração contra Nadab e o matou no país dos filisteus, em Gibeton, a cidade que Nadab e o seu exército estavam cercando. Isso aconteceu no 3º ano do governo do rei Asa em Judá, e assim Baasa ficou no lugar de Nadab como rei de Israel. Logo que começou a reinar, ele matou as pessoas da família de Jeroboão, e de acordo com o que o Senhor tinha
dito por meio do seu servo, o profeta Aías, de Siló, toda a família de Jeroboão foi morta, não escapou ninguém. Isso aconteceu porque Jeroboão havia feito com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado com os pecados que ele cometeu e que fez o povo de Israel cometer. Todas as outras coisas de Nadab estão escritas na história do rei de Israel. O rei de Asa de Judá e o rei de Baasa de Israel estiveram em guerra um contra o outro durante todo o tempo que ficaram no poder. No terceiro ano do reinado de Asa em Judá, Baasa, filho de Aías, se tornou o rei de todo o povo de Israel, governou 24 anos em Tirza, como o rei Jeroboão havia feito antes dele. Baasa pecou contra o Senhor Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. 1 Reis, capítulo 16. O Senhor Deus falou com o profeta Jeú, filho de Anani. Ele deu esta mensagem a respeito de Baasa. Você não era ninguém, mas eu fiz com que você se tornasse o chefe do meu povo de Israel. E agora você pecou contra Jeroboão e fez do meu povo pecar. Os pecados dele me fizeram ficar irado. E por isso vou acabar com você e com a sua família. 1 Reis, capítulo 17. Teve uma parte que eu li do 16, mas é o 17 que estava faltando. Um profeta chamado Elias de Tisbé, na cidade de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel. 1 Reis, capítulo 16. O Senhor Deus falou com o profeta Jeú, filho de Anani, e lhe deu esta mensagem a respeito de Baasa. Você não era ninguém, mas eu fiz com que você se tornasse o chefe do meu povo de Israel. E agora você pecou contra Jeroboão e fez o meu povo pecar. Os pecados deles me fizeram ficar irado. E por isso vou acabar com você e com sua família, como fiz com Jeroboão. As pessoas de sua família que morrerão na cidade serão comidas pelos cachorros, e aquelas que morrerem nos campos serão comidas pelos urubus. Todas as outras coisas que Baasa fez e todos os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi sepultado em Tirza, e o seu filho Elá ficou como rei no lugar dele. O profeta Jeú deu aquela mensagem do Senhor Deus a respeito de Baasa e da sua família. Por causa dos pecados de Baasa, havia cometido contra o Senhor. Ele fez com que o Senhor ficasse irado não somente por causa do mal que praticou como o rei de Jeroboão havia feito antes dele, mas também porque ele matou toda a família de Jeroboão. No ano 26 do reinado de Asa em Judá, Elá, filho de Baasa, se tornou rei em Israel e governou 2 anos em Tirza. Tinri, um dos seus oficiais que comandava metade dos seus carros de guerra, fez uma conspiração contra ele. Certo dia em Tirza, Elá estava se embebedando na casa de Arza, que era administrador do palácio. Zinri entrou na casa, matou Elá e ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no ano 27 do reinado de Asa em Judá. Assim que Zinri se tornou rei, matou todas as pessoas da família de Baasa, todos os seus parentes do sexo masculino e todos os seus amigos foram mortos. E assim Zinri matou toda a família de Baasa, de acordo com aquilo que o Senhor, por meio do profeta Jeú, tinha dito a respeito de Baasa, por terem adorado ídolos e por terem feito com que o povo de Israel pecasse. Baasa e seu filho Elá haviam feito o Senhor, o Deus de Israel, ficar irado. Todas as outras coisas que Elá fez estão escritas nas histórias dos reis de Israel. No ano 27 do reinado de Asa em Judá, Zinri foi rei do povo de Israel em Tirza. Durante 7 dias, os soldados israelitas estavam cercando a cidade de Gibeton, na terra dos filisteus. Eles souberam que Zinri havia feito uma conspiração contra o rei e o que havia assassinado. Por isso, naquele mesmo dia, ali no acampamento, eles escolheram Onri, o comandante do exército, como rei de Israel. Onri e todos os seus soldados saíram de Gibeton e foram cercar a cidade de Tirza. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a fortaleza interna do palácio, pôs fogo no palácio e morreu queimado.
Isso aconteceu por causa dos seus pecados contra Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo de Jeroboão, que havia sido rei antes dele. Zenri desagradou o Senhor por causa dos seus pecados e por ter feito o povo de Israel pecado. Todas as outras coisas que Zenri fez também e a sua conspiração estão escritas nas histórias dos reis de Israel. O povo de Israel estava dividido em dois partidos. A metade deles queria fazer de Tibni, filho de Ginate, o seu rei, e outros estavam ao lado de Onri. Mas aqueles que estavam a favor de Onri ganharam. Tibni morreu e Onri se tornou rei. No ano 31 do reinado de Asa em Judá, Onri se tornou rei de Israel e governou 12 anos. Nos 6 primeiros anos ele governou em Tirza. Então comprou o monte de Samaria de um homem chamado Semer, por mais ou menos 70 quilos de prata. Onri fez defesas militares do monte e construiu ali uma cidade e chamou de Samaria, por causa do nome de Semer, que havia sido o primeiro dono do monte. Onri pecou contra o Senhor Deus mais do que todos aqueles que haviam sido reis antes dele. Como Jeroboão havia feito antes dele, Onri fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados, e por fazer o povo de Israel adorar. Todas as outras coisas que Onri fez, todas as suas realizações estão escritas na história dos reis de Israel. Onri morreu e foi sepultado em Samaria. O seu filho Acabe ficou como rei no lugar dele. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e colocou no templo. Levantou também um poste a deus Azerá, e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Durante o reinado de Acabe, Hiel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó, e como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Nun, Hiel perdeu Abirão, o seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó, e perdeu Segubi, o seu filho mais novo, quando colocou os portões. 1 Reis, capítulo 17. Um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva, que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar água, ele chamou e disse: traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Depois o Senhor, o Deus de Israel, disse isto: não acabará a farinha da tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro.
Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que é que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino nos braços da mãe e levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na sua. Então orou em voz alta assim: ó Senhor, meu Deus, por que fizeste essa coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: ó Senhor, meu Deus, faz com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu a oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo para sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. 1 Reis capítulo 18. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimentos era muito grande em Samaria, e por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador ao Senhor Deus. E quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida e água para eles. Acabe disse a Obadias: vamos dar uma olhada em todas as fontes, em todos os leitos dos riachos da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas, pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. Eles combinaram que parte da região cada um devia examinar e saíram cada um para o seu lado. Obadias estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias, se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e perguntou: é o Senhor mesmo? É o meu senhor Elias? Sim, sou Elias, respondeu o profeta. Vá dizer ao seu patrão, o rei, que eu estou aqui. Mas Obadias disse: o que foi que eu fiz para o Senhor querer me pôr em perigo de ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que o rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele, Acabe pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. E agora o Senhor quer que eu vá lhe dizer que está aqui? Pode ser que logo que eu sair daqui, o Espírito do Senhor o leve para algum lugar desconhecido. Aí quando eu contar a Acabe que o Senhor está aqui, e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembre que desde menino tenho sido um fiel adorador a Deus, o Senhor. Por acaso não lhe contaram que quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em cavernas, em 2 grupos de 50 e providenciei comida e água para eles? Como é então que agora o Senhor está me mandando ir dizer ao rei que o Senhor está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: pelo Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para se encontrar com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse: então é você que está aí? Você, o maior criador de problemas de Israel? Eu não sou criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas da Deus Azerá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Então chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e põem em cima da lenha. Mas não ponham fogo, eu farei a mesma coisa com outro touro. E aí os profetas de Baal vão adorar o seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é o Deus. E todo o povo respondeu: está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal:
Já que vocês são tantos, peguem o touro e preparem primeiro, orem aos seus deuses. Porém, não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam e oraram a Baal, desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: ó Baal, responda às nossas orações, e ficaram dançando em volta do altar que havia feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles, e ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro, talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias. Ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o nome a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor, depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando. E ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam pela terceira vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és Deus de Israel e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam e encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: prenda os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum. Todos foram presos, e Elias fez com que descesse até o riacho de Quizon, e ali os matou. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, ele subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo, o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. 1 Reis, capítulo 19. O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas judeus Baal. Aí ela mandou o mensageiro Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar sua vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Beceba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou a tocá-lo nele na 2ª vez, dizendo: levanta-se e coma.
senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo. Derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, só a ti, mas o povo de Israel quebrou sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os profetas, eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Hazael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Nise, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Hazael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. 1 Reis capítulo 20. O rei Ben-Hadad da Síria reuniu todo o seu exército e, apoiado por 32 outros reis com os seus cavalos e carros, subiu e cercou a cidade de Samaria e atacou-a. Ele enviou alguns mensageiros, os quais entraram na cidade, e disseram a Acabe, rei de Israel: o rei Ben-Hadad exige que o Senhor entregue a ele a sua prata, o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos mais fortes. Acabe respondeu: diga ao meu patrão, o rei Ben-Hadad, que eu concordo. Eu e tudo o que tenho somos dele. Mais tarde, os mensageiros voltaram contra o recado do rei Ben-Hadad. Era o seguinte: eu lhe mandei uma mensagem exigindo que você me entregasse a sua prata, o seu ouro, as suas mulheres e seus filhos. No entanto, amanhã, a esta hora, eu vou mandar os meus servidores, eles vão examinar o seu palácio e as casas dos seus servidores. Eles vão tirar tudo aquilo que acharem que tem valor. Então o rei Acabe reuniu todos os líderes do país e disse: vocês estão vendo como esse homem está querendo nos arruinar? Ele mandou um recado exigindo que entregasse as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata, o meu ouro, e eu concordei. Os líderes e o povo responderam: não dê atenção a ele, não entregue nada. Então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad o seguinte: digam ao meu patrão, o rei, que eu concordo com tudo o que ele pediu da primeira vez, porém não posso concordar com o que ele está exigindo agora. Os mensageiros foram embora e entregaram essa. Ben-Hadad tornou a mandar os mensageiros. Eles levaram a seguinte mensagem: que os deuses me matem se eu não arrasar Samaria com um exército tão grande que cada soldado levar dela um punhado de terra, a cidade vai desaparecer. O rei Acabe responde: digam ao rei Ben-Hadad que um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha e não antes. Ben-Hadad recebeu a resposta de Acabe enquanto ele e os outros reis estavam bebendo nas suas barracas. Então deu ordem aos seus soldados para se aprontarem a fim de atacar a cidade. E eles se colocaram em posição de batalha.
Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, rei de Israel, e lhe disse: O Senhor Deus diz o seguinte: Você está vendo todo esse enorme exército? Pois hoje eu darei a vitória a você. E então você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Quem vai comandar o ataque? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: O Senhor diz que os jovens ajudantes dos administradores dos distritos é que devem fazer isso. Quem vai comandar a força principal? Perguntou o rei. O Senhor, ó rei, respondeu o profeta. Então o rei mandou chamar os ajudantes dos administradores dos distritos, que eram 232. Aí o rei convocou o exército israelita, que tinha 7.000 homens. O ataque começou ao meio-dia, quando Ben-Hadad e seus 32 aliados estavam se embebedando na sua barraca. Os jovens ajudantes dos administradores avançaram primeiro. Alguns espiões mandaram por Ben-Hadad e contaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria. Ele ordenou: prendam vivos esses soldados que tenham vindo para lutar, quer tenham vindo pedir paz. Os ajudantes dos administradores atacaram primeiro, seguido pelo exército israelita, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram, os israelitas perseguiram, mas Ben-Hadad escapou a cavalo, junto com alguns soldados da cavalaria. O rei Acabe saiu, tomou os cavalos e os carros de guerra e derrotou completamente os sírios. Então o profeta foi falar com o rei Acabe e disse: Volte, fortaleça o seu exército e faça planos cuidadosos, pois daqui a um ano o rei da Síria vai atacar de novo. Os oficiais do Ben-Hadad disseram a ele: Os deuses dos israelitas são deuses das montanhas, e foi por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós. Mas se lutarmos contra eles em lugares planos, seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os 32 reis do comando e ponha capitães no lugar deles. Depois, forme um exército tão grande como aquele que o Senhor perdeu e com o mesmo número de cavalos e carros. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos, certamente seremos mais fortes do que eles. O rei Ben-Hadad concordou e seguiu o conselho deles. Um ano depois, ele convocou os seus planos e marchou com eles para a cidade de Afec, a fim de atacar os israelitas. Estes haviam sido convocados e tinham recebido mantimentos. Eles marcharam contra o exército de Ben-Hadad e acamparam em 2 grupos, de frente para os sírios. Os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras comparados com os sírios, que estavam espalhados por todo o campo. Um profeta foi falar com o rei Acabe. O que o Senhor diz é o seguinte: os sírios dizem que eu sou um Deus das montanhas e não dos lugares planos. Por isso, eu vou dar a você a vitória sobre o enorme exército sírio. E assim você e seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Durante 7 dias, os sírios e os israelitas ficaram acampados de frente uns para os outros. No 7º dia começou a batalha. Os israelitas, num só dia, mataram 100.000 sírios. O resto fugiu e entrou na cidade de Afec, e as muralhas da cidade caíram em cima de 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu, entrou na cidade e se escondeu num quarto dos fundos de uma casa. Então os seus oficiais disseram: Nós ouvimos dizer que os reis israelitas são bondosos. Por isso vamos falar com o rei de Israel. Vestiremos roupas feitas de pano grosseiro e amarraremos cordas no pescoço. Talvez assim ele não nos mate o Senhor. Ele não mata o Senhor. Então eles amarraram roupas feitas de pano grosseiro na cintura e cordas no pescoço e foram falar com Acabe. Eles disseram: O seu escravo Ben-Hadad pede que o Senhor não mande matá-lo. Acabe respondeu: Então ele ainda está vivo? Ele é como se fosse meu irmão. Os oficiais de Ben-Hadad estavam esperando por um bom sinal. E quando Acabe falou em irmão, aproveitaram logo essa palavra e disseram: Sim, Senhor, Ben-Hadad é seu irmão. Traga o Ben-Hadad aqui para mim, ordenou Acabe. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe convidou para subir no carro com ele. E Ben-Hadad lhe disse: Eu vou devolver a você as cidades que o meu pai tomou do seu. Além disso, você poderá pôr um centro comercial em Damasco, como o meu pai fez na cidade de Samaria. Acabe respondeu: Se fizermos esse acordo, eu deixarei que você fique livre. Então Acabe fez o acordo com ele e o deixou ir embora. Por ordem do Senhor Deus, um homem do grupo dos profetas pediu a um dos seus companheiros que lhe desse um soco, mas o outro não quis bater nele. E por isso o profeta disse: Você desobedeceu a ordem do Senhor, por isso logo que você sair de perto de mim, um leão vai matá-lo.
E logo que o homem saiu, um leão veio e o matou. Então aquele mesmo profeta foi falar com outro homem e disse: dê um soco em mim. E ele deu um soco e o feriu. Então o profeta enrolou um pano no rosto para disfarçar e foi ficar na beira do caminho, esperando que o rei de Israel passasse por ali. Quando o rei ia passando, o profeta chamou com um grito e disse: eu estava lutando na batalha, quando um soldado me trouxe o inimigo que havia sido preso e disse: tome conta deste homem. Se ele escapar, você pagará com a vida, ou então pagará com uma multa de 35 quilos de prata. Mas eu fiquei ocupado com outras coisas, e o homem escapou. O rei respondeu: esse é o seu castigo. Foi você mesmo quem deu a sentença. Aí o profeta arrancou depressa o pano do rosto, e o rei Acabe reconheceu que era um dos profetas. Então ele disse ao rei: esta é a palavra de Deus, o Senhor. Você deixou que escapasse o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, você pagará isso com a vida. O seu povo será destruído em lugar do povo dele. Então o rei voltou aborrecido e com raiva para sua casa em Samaria. Livro de 1 Reis, capítulo 21. Depois disso aconteceu o seguinte: Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia, Acabe disse a Nabote: dê-me a sua plantação de uvas. Ela fica perto do meu palácio e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua. Ou, se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. Esta plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados, respondeu Nabote. Que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada. Então sua esposa Jezabel foi falar com ele e perguntou: por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? Ele respondeu: é por causa de Nabote, do que Nabote me falou. Eu lhe disse que queria comprar sua plantação de uvas, ou então, se ele preferisse, eu lhe daria uma outra em troca. Mas Nabote me disse que não me daria sua plantação. Então Jezabel disse a Acabe, seu marido. Afinal de contas, você é o rei ou não? Levante-se, anime-se e coma. Eu darei você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezreel. Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe e carimbou com um anel sinete dele, e as mandou para as autoridades e para os líderes de Jezreel. As cartas diziam o seguinte: mande avisar que vai haver um dia de jejum. Reúnam todo o povo e ponham Nabote no lugar de honra. Ponham sentados na frente dele 2 homens de mau caráter para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois levem Nabote para fora da cidade e o matem em pedradas. Os líderes e autoridades de Jezreel fizeram o que Jezabel havia ordenado. Eles mandaram avisar que ia haver um dia de jejum, reuniram o povo e puseram Nabote no lugar de honra. Então, diante do povo, os 2 homens de mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei. E assim, ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi morto a pedradas. Logo que Jezabel recebeu o recado, disse a Acabe: Nabote morreu. Agora vai e tome posse das plantações das uvas que ele não quis vender a você. Logo que soube que Nabote tinha morto, Acabe foi para a plantação de uvas e tomou posse delas. Então o Senhor Deus disse a Elias, o profeta de Tisbé: vá falar com Acabe, rei de Israel, que mora na cidade de Samaria. Você o achará em Jezreel, na plantação de uvas de Nabote. Ele foi até lá para tomar posse dela. Diga a Acabe que eu, o Senhor, estou dizendo a ele: você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele? Diga a Acabe que o que eu estou dizendo é isto: no mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. Quando Acabe viu, Elias perguntou: você me achou, meu inimigo? Elias respondeu: achei sim, porque você se entregou completamente a fazer o que o Senhor Deus considera errado. Por isso ele lhe diz: eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você. Vou acabar com você e vou me livrar de todos os homens da sua família, tanto os jovens como os velhos. Vou fazer com a sua família o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baasa, filho de Aias. Pois você levou o povo de Israel a pecar, e isso me provocou e me fez ficar irado. Elias continuou dizendo: e quanto a Jezabel, o Senhor Deus diz que os cachorros comerão seu corpo na cidade de Jezreel. Os parentes dela
que morrerem na cidade serão comidos pelos cachorros, e os que morrerem no campo serão comidos pelos urubus. Não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer coisas erradas que não agradaram ao Senhor, como fez Acabe. E tudo ele fez por sugestão de sua esposa Jezabel. Acabe cometeu os pecados mais vergonhosos, adorando ídolos, como havia feito os amorreus. O povo do Senhor havia expulsado do país conforme o povo de Israel tinha ido avançando. Quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou as suas roupas, jogou-as longe e vestiu a roupa de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e abatido. Então o Senhor Deus disse ao profeta Elias: Você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que eu vou trazer a desgraça que prometi. Será durante a vida do filho dele que eu vou fazer cair a desgraça sobre a família de Acabe. 1 Reis, capítulo 22, e o último do nosso dia. Durante os 2 anos seguintes, houve paz entre Israel e a Síria. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: Por que é que nós não fazemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramote de Gileade? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá: Você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei. E assim também os meus soldados e a minha cavalaria. Mas, primeiro, vamos consultar a Deus, o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram os 400, e perguntou: Devo atacar a cidade de Ramate ou não? Eles responderam: Ataque, pois Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Acabe respondeu: Existe outro, que se chama Micaías, filho de Ilá. Mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os 2 reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados em seus tronos numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenaná, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: O que o Senhor está dizendo é isto: Com estes chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: Marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, os oficiais que tinham ido buscar Micaías disse a ele: Todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaías respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que ele mesmo mandar. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: Ataque, pois o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Acabe disse: Quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Micaías respondeu: Vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: Estes homens não têm chefe. Que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: Eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou: Agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou: Quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outras disseram outra. Até que um espírito se apresentou e disse: Eu enganarei Acabe. E Deus perguntou: Como? E o espírito respondeu: Eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou: Vá e engane Acabe, você conseguirá. E Micaías terminou dizendo a Acabe: O Senhor está vendo agora que Deus fez com que todos estes seus profetas mentissem. Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com você, ó Senhor, com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu uma tapa na cara dele e perguntou: Quando foi que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos, tentando se esconder, respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: Prenda Micaías e o leve a Amon, o governador da cidade, e o príncipe Joás.
Diga a eles que eu jogue na cadeia e eu ponho o pão e a água até que eu volte são e salvo. Micaías exclamou: Se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: Todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote de Gileade. Acabe disse a Josafá: Quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use suas roupas de rei. E assim o rei de Israel entrou disfarçado na batalha. O rei da Síria havia mandado que os 32 capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacados. Mas Josafá gritou. E aí eles viram que aqueles não eram o rei de Israel e pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro: Fui ferido, dê a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, seguraram o rei Acabe de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios. O sangue deles corria no seu ferimento para o fundo do carro, e à tarde ele morreu. Ao pôr do sol foi dado ao exército dos israelitas a seguinte ordem: que cada homem volte para a sua própria região e para a sua cidade. E assim morreu o rei Acabe. O seu corpo foi levado para Samaria e sepultado. E quando levaram o carro dele na represa de Samaria, os cachorros lamberam seu sangue, e as prostitutas se lavaram naquela água, como o Senhor tinha dito que ia acontecer. Todas as outras coisas que o rei Acabe fez, e também uma descrição do seu palácio enfeitado de marfim e todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. No quarto ano do reinado de Acabe em Israel, Josafá, filho de Asa, se tornou rei de Judá, com a idade de 35 anos. Ele governou em Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Como Asa, o seu pai havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considerava certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e neles o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Todas as outras coisas que Josafá fez, a sua coragem e as suas batalhas estão escritas na história dos reis de Judá. Ele acabou com todos os prostitutos e prostitutas que serviam nos altares pagãos, que ainda havia ficado desde o tempo de Asa, seu pai. Os pais de Edom não tinham rei. O país de Edom não tinha rei, e era governado por um governador nomeado pelo rei de Judá. O rei Josafá construiu grandes navios para navegarem até a terra de Ofir e trazerem ouro. Mas eles se quebraram em Uzi, Gezer, e nunca chegaram a navegar. Então Acasias, filho de Acabe, ofereceu seus marinheiros para viajarem junto com os marinheiros de Josafá, mas ele não quis. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi, e o seu filho Jeorão ficou no lugar dele como rei. No ano 17 do reinado de Josafá em Judá, Acasias, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, seguindo o mau exemplo do seu pai Acabe e da sua mãe Jezabel, e do rei Jeroboão, que havia feito o povo de Israel pecar. Acasias adorou e serviu o Deus Baal, como o seu pai havia feito antes dele. Fez com que o Senhor Deus de Israel ficasse irado. Aqui finalizamos hoje nossa leitura bíblica. Amém? Que Deus abençoe e amanhã continuamos.